É, torcedor vascaíno, vambora, né? Vambora falar de Vasco da Gama. Ontem à noite não foi do jeito que todo torcedor vascaíno gostaria que acontecesse. E eu vou começar esse Acorda Vascão falando exatamente sobre isso. Sim, vou começar o vídeo deste domingo falando sobre a conquista do Fluminense ontem da Copa Conmebol Libertadores. E aí você pode até se perguntar, caramba, por que o Lucas vai começar um vídeo de um canal de Vasco da Gama, onde torcedores vascaínos vêm para assistir, falando sobre a maior conquista de um rival do Vasco? Uma conquista que faz hoje com que o Fluminense tenha uma Libertadores igual ao Vasco da Gama e tenha 4 campeonatos brasileiros igual ao Vasco da Gama. Ou seja, torcedor vascaíno, se tratando de títulos de expressão, é claro, o Vasco tem o Sul-Americano de 48, o Vasco tem também a Mercosul de 2000, mas tratando de títulos de expressão, o Fluminense hoje se iguala ao Vasco da Gama em suas conquistas. E sabe o que é isso? Sabe por que eu tenho que começar este Acorda Vascão falando sobre este absurdo? Pois é um tapa na cara do torcedor vascaíno. É um tapa na cara do torcedor vascaíno que está há 25 anos, 23 melhor dizendo, sofrendo com essas gestões. Aliás, não um tapa na cara do torcedor vascaíno, mas um tapa na cara dos vascaínos que comandaram o Vasco nesses últimos anos. Eu gostaria muito de não estar com o microfone na mão para aplaudir a todos vocês, pois é uma vergonha, um vexame, um descaso o que todas essas gestões fizeram no Vasco da Gama nesses últimos anos. Todas, sem isenção. Gestão de Eurico, gestão do Roberto, a gestão do Campelo e hoje a gestão de Jorge Salgado, que é a pior gestão da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma gestão que, além de rebaixar o Vasco, fez com que pela primeira vez na história o Vasco permanecesse na Série B e esteja lutando novamente para não cair. A pior gestão da história do Clube de Regatas Vasco da Gama é a gestão Jorge Salgado. E sabe o que é pior, torcedor vascaíno? Ontem, após a conquista do título, o senhor Alexandre Campelo teve a audácia ainda de se posicionar nas redes sociais contra o Jorge Salgado. Que a gestão do Salgado é horrível, todos nós sabemos. Mas, sinceramente, Campelo, o que você entregou ao Vasco, o que você deixou de legado ao Vasco, ao CT, o CT não é um legado seu. O CT é um legado do torcedor vascaíno que novamente pagou para a construção de um centro de treinamento, assim como aconteceu há quase 100 anos atrás na construção de São Januário. Você só utilizou da torcida vascaína e ponto. E ponto. A sua gestão foi outra gestão horrorosa. E você teve a audácia de, nas redes sociais, se posicionar e cobrar a gestão do Jorge Salgado. Mas, enfim, não quero ficar colocando na reta políticos do Vasco, porque eu não gosto nem de me misturar, com a política do clube. Quanto mais afastado eu tiver dessa nojeira, melhor. Não quero associação com ninguém. Com ninguém. E eu ainda ouço, porque hoje o meu canal é um canal forte, hoje o meu canal é um canal de mais de 110 mil pessoas e glória a Deus por isso. Mas eu ainda tenho que ouvir, não, eu não vou falar com ele não, porque ele é uma pessoa que não se posiciona. E que bom que não fale comigo. E que bom que não fale comigo. Não quero ninguém falando comigo pensando em lado político. Volto a repetir, quanto mais afastado eu estiver desta danosa política do clube que destruiu o Vasco nos últimos 23 anos, melhor eu estarei. Eu quero ser torcedor, eu quero ser um profissional, um jornalista que fale de Vasco. Mas o que aconteceu ontem, a tristeza que o torcedor vascaíno ficou ontem, é por causa de vocês. Vocês todos. Todos vocês que passaram pelo Vasco durante esses últimos 23 anos. Há exatamente 23 anos atrás, há poucos meses atrás, o Clube de Regatas Vasco da Gama estava conquistando uma Mercosul. Após conquistar um brasileiro e após conquistar uma Libertadores. O Vasco da Gama conquistava mais um título sul-americano, conquistava a América em cima do Palmeiras numa virada histórica. Após o ano 2000, o Vasco não ganhou nada. Você sabe quem era o Fluminense no ano 2000, torcedor? Você sabe? Não, que eu te aviso, fica tranquilo. Fluminense, no ano 2000, no momento em que o Vasco conquistava a Mercosul, seu terceiro título sul-americano, tinha apenas 2 campeonatos brasileiros e nenhum título sul-americano e vinha de uma Série C.
O ano em que o Vasco conquistou a Libertadores, que foi 1998, o Fluminense estava disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Passam-se 23 anos. E o Vasco tem dentro do seu currículo 5 Séries B. Uma Copa do Brasil ganhada no acaso. E o rival agora tem a Libertadores e ainda conquistou nos últimos anos 2 brasileiros. Sobre o Flamengo eu prefiro nem dizer, para não ficar ainda mais vexatório. Não vexatório, ó, pra essa cruz de malta que a gente coloca no peito, porque essa cruz de malta é grande pra caramba. O Vasco pode estar na Série C, na Série D, que o Vasco continuará sendo maior do que todos. Continuará sendo o gigante da colina. Mas é vexatório, infelizmente, pra nós, ó. Pra mim, pra você, que bota essa cruz de malta pra sair na rua. Porque o Vasco, torcedor vascaíno, hoje, por gestões falidas, é um clube desrespeitado, é um clube falido. Então, eu acordo vocês neste domingo, eu abro este Acorda Vascão parabenizando a todos, volto a repetir, sem exceção, a todos os políticos do clube pelo fracasso que vocês foram nos últimos 23 anos. Eu espero sinceramente que essa eleição que estará acontecendo, e é por isso que inclusive eu faço questão de abrir esse Acorda Vascão dessa maneira. Essa eleição que estará acontecendo daqui a alguns dias, votem consciente. Votem consciente. Não achem que hoje o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, o presidente da associação, não manda ou desmanda em nada. Não achem isso. Não pensem nisso. O Pedrinho não está saindo de uma emissora da Globo à toa. Aliás, de um grande trabalho e uma grande emissora que é a Globo à toa. O Levenciano não voltou a se candidatar à toa. Não estou falando que tem interesse em questão financeira dentro do Vasco, mas estou falando que é um cargo grande sim, é um cargo que vai fazer algo sim dentro do futebol. Tem muita coisa a se mexer ainda dentro do Vasco da Gama, tem muita coisa a se observar dentro desse contrato da 777. Então, torcedor vascaíno, votem consciente. Não quero fazer ninguém votar em ninguém. Não quero abrir esse Acorda Vascão fazendo com que você votem no Leven ou no Pedrinho. Eu só peço, votem consciente, porque de incompetência a política do Vasco já está cansada de ver nesses últimos 23 anos. Ridículo e é chato. É chato porque ontem vimos um dos grandes rivais, né, do Vasco da Gama no futebol carioca levantando um caneco dentro do Maracanã. Enquanto o torcedor vascaíno está anos e anos amargando quedas e quedas da Série B e mais um ano sofre com a possibilidade de uma nova queda à segunda divisão. Mas é isso. O Vasco fica... Jogadores passam, gestões passam, mas o nosso Cruz Maltino, o nosso gigante, permanecerá. O amor pelo Vasco é infinito, mas o torcedor vascaíno merece ser respeitado. Como diz o hino, né? A sua imensa torcida bem feliz. E eu quero começar esse Acorda Vascão com a seguinte frase, para fechar essa introdução. A sua imensa torcida merece e quer voltar a ser feliz. Honrem o Vasco, honrem o Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós e o Vasco não merecem isso. Mas enfim, torcedor, iremos falar, é claro, sobre algumas informações importantes, sobre essa partida de amanhã, falar sobre a 23ª, aliás, cismei com 23ª, 32ª rodada de Campeonato Brasileiro, que começou ontem com resultados importantes para o Vasco da Gama. Falar também, torcedor vascaíno, sobre a situação envolvendo o final do Maraca, pois tiveram alguns atletas do Vasco presentes na final do Maracanã e, olha, comendo salgado e picolé. Qual é a pergunta que fica? Dava para comer realmente? Estão certos? Estão errados? A gente vai falar sobre isso. Além dessas, muitas outras informações nesse Acorda Vascão que já chega bastante movimentado e agitado para todos vocês, torcedores vascaínos. Mas olha só, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscrever-se e já se inscreva. Poxa, por que eu vou me inscrever no seu canal? Porque você vai ajudar o nosso crescimento. Você está chegando aqui pela primeira vez, estamos aqui todos os dias, sempre, ou em sua grande maioria, 3 vezes ao dia. Esse é o de praxe no nosso canal.
no mínimo 2 vezes. Então se inscreva para você ficar muito bem informado sobre informações do Vasco da Gama através do nosso canal. E caso você já curta o nosso conteúdo, mas ainda não se inscreveu por achar que é apenas mais um, não pense dessa maneira. A sua inscrição é essencial para o nosso crescimento. Então se inscreva, deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo, pois o canal do Gigante Vasco conta muito com vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, torcedor, que eu quero começar aqui este Acorda Vascão falando ainda sobre a Libertadores de ontem. Pois como a gente trouxe a vocês, né? O Alexandre Campelo ontem se posicionou nas redes sociais e ele falou sobre Germancano, porque o Cano foi um nome contratado pela gestão Campelo que acabou saindo na gestão Salgado. Então o Campelo criticou a gestão Jorge Salgado, principalmente o Adriano Mendes, que era o gestor de finanças, o vice-presidente de finanças do clube no início da era do futebol de Salgado dentro da associação. Campelo disse assim, ó, tão bom que não cabe na medíocre e míope planilha roxo-amarela. E eles acham que sabem tudo. Então, de certa forma, uma crítica ao fato da gestão de Jorge Salgado ter deixado o Cano ir embora por entender que não era necessário renovar pelo alto valor cobrado salarial de Germancano. Mas, enfim, é o Campelo, mas foi como eu já disse durante a introdução, né? Pelo amor de Deus, o que o Campelo fez pelo Vasco da Gama também para criticar. É um sem moral falando de um outro sem moral. É muito complicado essa situação envolvendo a política dentro do nosso clube. É a minha opinião. Acho que dos últimos 23 anos a gente pode pegar um pacote, misturar tudo, que ninguém vai ter moral para falar de ninguém. E falando ontem, inclusive em Maracanã, torcedor vascaíno, ontem estiveram presentes no Maracanã 4 atletas do Vasco, que está aparecendo aí na imagem a vocês. O atacante Luco Orejano, o lateral direita Pumita, o atacante também Sebastião Ferreira e o zagueiro Gary Medel. Medel já chegou a atuar pelo Boca Juniors no início da sua carreira e ontem, inclusive, voltou a assistir uma partida do Boca, dessa vez no Rio de Janeiro, dentro do Maraca, com uma camisa também do Boca, uma camisa 10 com o nome, né, de Roman, uma homenagem ao Roman Riquelme. Muitas críticas foram feitas ao Medel pelo fato dele hoje ser um atleta do Vasco e estar vestindo a camisa do Boca. Inclusive eu quero até saber de você essa primeira crítica, se você também concorda que Medel não deveria vestir a camisa do Boca Juniors. Deixe a sua opinião nos comentários. Mas outras grandes críticas feitas foram pelo fato do Medel, do Orejano, do Sebastião e do Pumita estarem saindo completamente da dieta que qualquer jogador de futebol deve ter, que tenha, né, uma alimentação saudável, e comendo besteira no Maracanã. Eles foram vistos primeiramente comendo um salgado, amassando um salgado, os 4 dentro do Maracanã. O Capasso, inclusive, também estava presente com eles e parecia que era uma bebida. Não vou falar que era um refrigerante ou um mate, porque eu não consigo olhar através das imagens que foram compartilhadas, mas estavam bebendo algo sim e não era água, perdão. Então estavam comendo um salgado, uma bebida e além disso também comeram um picolé cada um. Então, torcedor vascaíno, muitas críticas, até porque segunda-feira, amanhã, o Vasco estará em campo, cara, com uma decisão contra o Botafogo, dentro de São Januário. Aí até foi falado, o Vitor Sá vai dar um tapa no Medel, cheio de salgado dentro da barriga, será que ele vai conseguir pegar? Então fica a dúvida, tá certo ou tá errado? Quero saber sinceramente você, deixa a sua opinião aí nos comentários, porque ontem os 5 aí sul-americanos estavam destruindo dentro do Maracanã. Tá certo, Medel com a camisa do Boca? Tá errado? Deixa a sua opinião nos comentários. Pode comer salgado, pode comer picolé ou tipo manter uma dieta restritiva, visto o pouco tempo que falta de preparação para a partida contra o Botafogo? Coloque a sua opinião aí embaixo. E outro mole visto também foi Dedé. Que mole que o Dedé deu ontem, hein? Meu Deus do céu. O Dedé, zagueiro do Vasco da Gama, ontem, torcedor vascaíno, simplesmente colocou a camisa do Fluminense. Um ex-zagueiro, né? Falei zagueiro, um ex-zagueiro, tinha tudo para se tornar um ídolo do Vasco, isso é surreal. Saiu em 2013, naquele ano, chorando, dizendo que era ídolo, dizendo que amava o Vasco, fez uma grande carreira pelo Cruzeiro, conquistou títulos. Disse que em diversos momentos da sua carreira jogaria pelo Flamengo, tirou um pouquinho daquele carinho que o torcedor vascaíno tinha por ele durante as palavras ditas, e ontem ele colocou a camisa do Fluminense, bateu no peito e disse que era flusão no Maracanã. Então, torcedor, é realmente muito complicado. Ele teve as escolhas dele, se tornar um grande ídolo, se tornar um personagem, né, importante dentro da torcida do Vasco, mas escolheu aí de respeitar em vários momentos o Vasco da Gama em si, e agora ontem colocou a camisa do Fluminense, o rival do Vasco da Gama, na final. Escolhas e escolhas. Deixe também a sua opinião sobre o Dedé, o que você achou. Mancha a imagem do Dedé dentro do Vasco, o fato dele ontem ter colocado a camisa do rival, e ter deixado bem claro que iria torcer pelo Fluminense na final da Liberta. Deixe a sua opinião aí nos comentários. Porque, torcedor, é claro, o foco do Vasco da Gama em si está na partida de amanhã. A gente fala de Libertadores,
a gente fala de Fluminense. Mas o foco do Vasco é a partida de amanhã contra o Botafogo. E ontem já se iniciou essa 32ª rodada. A gente vem falando sobre isso com vocês. Ontem aconteceu a primeira partida. Ontem Bahia e Grêmio se enfrentaram às 7h30 da noite na Arena do Grêmio. E o resultado foi da forma com que nós precisávamos, da forma com que o Vasco precisava. O Bahia foi derrotado pelo placar de 1-0 para o Grêmio dentro da Arena. Um jogo importante. O Vasco nessa rodada dificilmente conseguirá ultrapassar o Bahia. O Vasco hoje tem 3 pontos a menos do que o Bahia, porém o grande problema em si é o saldo de gols. O Vasco, em caso vença, vai a 10 vitórias, empatará no critério de desempate, que no caso é o número de vitórias, ficará também com os mesmos 10 do Bahia. Porém, o grande problema é o fato de saldo de gols. O Bahia tem -5 e o Vasco tem -10. Então, para o Vasco ultrapassar o Bahia, teria que vencer o Botafogo amanhã em São Januário por 6-0. Difícil, né? Então, o Vasco nessa rodada não ultrapassará. Mas é importante, pelo menos, empatar no número de pontos do clube baiano, vencendo o Botafogo amanhã. O primeiro resultado, né, das séries que o Vasco precisa nesta 32ª rodada aconteceu. Ontem também entraram em campo América Mineiro e Atlético, empate pelo placar de 1-1, mas o América para mim já está rebaixado. Próximo adversário do Vasco nesse domingo que vem também em São Januário. E entraram em campo Palmeiras e Atlético Paranaense. Palmeiras venceu o jogo pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Endrick, essa joia também do futebol brasileiro que vem se destacando demais. E hoje teremos mais jogos do Campeonato Brasileiro, jogos importantes. Bragantino e Corinthians, às 4h da tarde hoje no estádio Nabi Abichedid, jogo importante para o torcedor vascaíno ficar de olho. O Corinthians hoje tem apenas 6 pontinhos de diferença do Vasco, está perigando ali também no Z4 e torcer para uma derrota do Corinthians. Cruzeiro e Inter, outro jogo importantíssimo, vai ficar muito de olho nesse jogo, torcer para uma derrota do Cruzeiro, que seria essencial. O Vasco, caso o Cruzeiro perca, ultrapassa o clube de Belo Horizonte, apenas vencendo o Botafogo, independente do número de gols marcados. O Vasco ultrapassa pelo critério de desempate de vitórias. O Vasco hoje tem 9 vitórias, o Cruzeiro também. Então, se o Vasco vencer, vai a 10 vitórias e empata no número de pontos, mas no critério de desempate consegue ultrapassar o Clube Mineiro. Então, é essencial hoje o Corinthians perder para o Red Bull Bragantino, Cruzeiro perder para o Internacional, esse inclusive para mim é o jogo-chave, uma derrota do Cruzeiro, e também o Goiás, é claro, perder para o Coritiba dentro do Couto Pereira. E aí é amanhã, Vasco e Botafogo, às 7h da tarde, dentro de São Januário, uma partida essencial para o Gigante vencer, e também temos Santos e Cuiabá às 9h da noite para fechar essa 32ª rodada de Campeonato Brasileiro. Vasco vencendo, ultrapassa Cruzeiro, caso perca para o Internacional hoje, e também caso o Santos perca para o Cuiabá amanhã, Vasco também ultrapassará o Clube Paulista. Bahia, volta a repetir, não tem como ultrapassar, mas pelo menos empatar ali em número de pontos, né, com o clube baiano seria essencial neste momento de Campeonato Brasileiro. Então, torcedor, é rodada a rodada, é jogo a jogo, é ponto a ponto, é decisão a decisão, e o Vasco terá pela frente uma decisão importantíssima contra o Botafogo dentro do Caldeirão. Tá animado? Vai ao jogo? Deixa a sua opinião aí nos comentários, que quem sabe a gente se encontra. Pô, se você me vê lá no setor social de São Januário, estarei lá, pode me chamar. Caraca, Lucas acompanha seu canal, isso é muito legal. A gente ter sempre essa troca, não fique com vergonha. Eu vejo que muitas pessoas me olham ali, fica meio receoso de chamar. Chama, cara, isso é bom. Vamos trocar essa ideia, vamos falar de Vasco da Gama. E olha, torcedor, para finalizar o vídeo, pelo menos falar sobre uma coisa boa. Porque ontem o Vasco voltou a campo no NBB. O Vasco enfrentou a equipe do Botafogo num clássico carioca e venceu. O Vasco venceu o Botafogo pelo placar de 79-62. O cestinha do Vasco foi o vascaíno também, inclusive Paulista. Paulista foi responsável por marcar 19 pontos dos 79 do Vasco da Gama. O Vasco tem 80% de aproveitamento no NBB. Dos 5 jogos que disputou, venceu 4 e dorme na liderança da competição. Então, muito legal aí o basquete do Vasco da Gama. Vem tirando onda. Muito legal mesmo. E agora é focar no próximo jogo, porque olha, já adianto aqui a você. Daqui a 2 dias terá Vasco da Gama e Flamengo pelo basquete brasileiro. Novo basquete brasileiro na próxima terça-feira. Vasco da Gama receberá, na próxima terça o Botafogo receberá o Flamengo no Maracanãzinho. E na quinta-feira, Vasco e Flamengo em São Januário às 8h da noite pelo NBB com transmissão do Sport TV. Então, clássico dos milhões no basquete pelo Novo Basquete Brasil. Vasco na liderança e a se consolidar ainda mais. Lucas, caraca, você falou que o Jorge Salgado não fez nada na gestão dele, aí o basquete não é de Salgado. O basquete hoje está entregue a empresas, principalmente a R10 Score, que é a empresa responsável por reformular o basquete. Não à toa é Vasco R10 Score,
R10 Score Vasco da Gama, perdão, que é o nome dado ao Vasco da Gama, porque a associação não teve a competência de colocar para frente o projeto do basquete. E aí teve que vir uma empresa e praticamente formar uma SAF. É quase que fosse isso. Tem uma empresa responsável pelo basquete do Vasco que investe no basquete. Não tem nada a ver com o Jorge Salgado e companhia. É uma empresa responsável por fomentar o basquete do Vasco da Gama. Obrigado, Salgado? Não. Obrigado, R10, por fomentar o basquete do Gigante da Colina. Tô nem recebendo para fazer isso, mas é importante valorizar aqueles que valorizam o Vasco. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, o primeiro vídeo deste domingão. E é claro, ainda voltaremos hoje cheio de informações, cheio de novidade. Vamos que vamos, rapaziada. Aqui é Vasco da Gama. Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falo, saudações vascaínas.